bem-vindos ao oitavo ano e hoje vamos falar sobre as propriedades dos triângulos retângulos. Aí mostra a figura, né? Aí eu tenho os lados do meu triângulo retângulo, tenho a hipotenusa, os catetos. Então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Então, gente, a primeira propriedade é que dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um cateto respectivamente congruentes, né? A primeira propriedade nós temos aí, né? Eles são congruentes. Dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um cateto congruente, eles são congruentes. Possuem a mesma medida, né, gente? Segunda propriedade, os ângulos agudos de qualquer triângulo retângulo são complementares, ou seja, vale 180 graus. E eu tenho o teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, gente, prestar atenção nessa propriedade que vai ser bastante usada. Né? A gente vai aplicar muitas atividades envolvendo o teorema de Pitágoras. E uma coisa interessante, gente, é que Pitágoras ele foi um filósofo, astrônomo e matemático grego. Né? Nascido em Samos, foi responsável pela criação dos números irracionais e do famoso teorema de Pitágoras. Né? E em qualquer triângulo retângulo, gente, lembrando, viu? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E ele também é considerado, gente, o pioneiro, né, do conceito de que a Terra é esférica, né? Porque em 477 a.C., né, o uso dos números em barras na China é um sistema de numeração com 18 símbolos. Em 431 a.C., liga de duelos para defender as cidades gregas em Paque. E já, gente, em 1427 foram acontecimentos que aconteceu até o nascimento de Platão, né, que também já tem um grande conhecimento já na parte da geometria, né. Então, isso é um pouquinho da história de Pitágoras, para a gente conhecer um pouquinho. E vamos lá aqui. Lembrando, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Que observe um triângulo retângulo, a medida 3, 4 e 5. Construímos o quadrado com as medidas dos lados do retângulo. Ou seja, isso é uma demonstração, né, como é feito a teorema de Pitágoras. Para vocês terem um conhecimentozinho aí. Aí tem um exemplo. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agudos mede 2/3 do outro. Calcula a medida desse ângulo. Gente, eu deixei em destaque aí para vocês perceberem que eu tenho x representa esse ângulo e outro 2/3 desse ângulo, ou seja, metade desse ângulo. Tudo isso são ângulos, né, de valor igual a 90 graus, que é um triângulo retângulo. Então eu tiro a MMC de 1 e 3, que é o próprio 3. Aí 3 de para 3, 1, né? Então lembrando, os números são iguais. O que é que eu faço? Somo 3x mais 2x, 5x. Ou seja, 5x terços igual a 90. Se eu estou dividindo 3, passa multiplicando. Então fica 5x é igual a 90 vezes 3, né? Então, x é igual a 5x vezes 270. Então, x é igual a 270 dividido para 5. Então, x vale 54. Então, 2/3, né, de x, ou seja, 2/3 vezes 54. Primeiro passo, eu multiplico 54 por 2 e divido por 3, né, que vai dar 36. Então, os ângulos medem 36 e 54. Então, essa aula, gente, é para vocês perceberem, né, as propriedades que nós temos de cada um. E prestar atenção, gente. Eu quero que vocês leiam com calma essas propriedades. Qual foi a primeira propriedade que eu falei? Né? Foi que dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e os catetos respectivamente congruentes, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. A segunda propriedade que eu falei foi o quê? Que os ângulos agudos de qualquer triângulo retângulo são complementares, ou seja, ele vale 90 graus. E a terceira propriedade que foi dita foi o teorema de Pitágoras, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E para finalizar, a gente fez um exemplo que em prática, né? Então, gente, vocês vão resolver a atividade que está proposta no TD. Qualquer dúvida, mande mensagem, né? Tire dúvidas na aulas virtuais, na nossa aula ao vivo. E um forte abraço para todos e bom estudo.